E eu lembro, nossa, agora eu vou destravar muitas memórias. Eu me lembro que a gente tinha o CD do jogo do Show do Milhão. Não, e nós tinha. Nós tinha CD do... Eu ficava jogando Acho que você virou febre entre os pobres, né? Era muito legal. Nossa, mas era muito bom, eu aprendia muito. Eu adorava o Show do Milhão. Eu também. Nossa. De jogar no computador, jogar no né? computador, né? Colocava o CD no computador pra jogar o Show do Milhão. Oi galera, eu sou o Michael. E eu sou a Nath. E a gente está começando mais um Vida em Construção. E hoje a gente vai falar sobre o que, Nath? Hoje a gente vai falar sobre nostalgia. No episódio anterior a gente falou um pouquinho sobre a nossa infância e como ela impactou na nossa vida adulta, no nosso relacionamento. Mas a gente acabou lembrando também bastante de várias histórias sobre a nossa infância, que a gente consumia de coisas, brinquedos, desenho animado. E aí a gente ficou um pouco empolgado pra falar sobre isso hoje. Você tem alguma história pra começar? Eu não sei que eu não sei se vocês notaram, vou fazer uma confissão aqui, né? No vídeo anterior eu tava com um nozinho na garganta. Sim, Porque eu tava, enfim, falando de infância, porque foi uma infância boa e relembrar essas coisas, né? Eu faço esse exercício regularmente, então a lembrar de como foi minha infância tava me deixando assim com eu acho que quando a gente... emoçãozinha ali, vontade de chorar. Eu acho que quando a gente fala, assim, às vezes a gente lembra, mas quanto mais a gente vai falando, a gente vai trocando, a gente vai se lembrando e vai trazendo pro sentido mesmo, né? Vai sentindo de novo como foi aquele momento, como foi aquela época. E é muito legal isso, né? É muito massa. Eu não sei, tu tem alguma história que tu queria contar pra começar? História. Eu tenho algumas, mas eu quero ver se tu tem. Tá, de coisas que eu gostava, então, que me trazem pra nostalgia, coisas que eu gostava de fazer quando eu era criança. Hoje a gente teve uma folga juntos, né? Sim. E o dia tava chuvoso, assim. Verdade. E a gente passou o dia inteiro em casa. A gente veio de uma semana bem corrida de trabalho e hoje a gente tava em casa. Eu me lembrei muito da minha infância, que eram sábados de manhã. Levantar, assim, da cama, meio dormindo ainda, puxar a coberta, ir pro sofá da sala, colocar desenho animado. Sim. Tomar Nescau e comer pãozinho Seven Boys com mel e nata. Nossa, é verdade. Isso era uma das coisas que eu gostava muito de fazer quando eu era criança. Isso lembra muito da minha infância, porque eu também fazia isso. Inclusive tu falou, hoje a gente tirou o dia de folga e tal. E aí também a gente falou disso antes, realmente era uma coisa que quando... Aquela sensação de faltar aula, sabe? Sim. Que era muito bom. Quando a mãe deixava ficar em casa. Eu me lembro disso. Eu me lembro de levantar cedo pra assistir desenho. Eu também, eu gostava muito de acordar cedo, assim, tá? Tinha épocas que eu dormia até mais tarde. Mas eu gostava quando eu acordava, assim, sozinha, sabe? Cedo, e assistia bastante desenho. E a hora que, quando chegava, assim, tipo 10 e meia da manhã, eu pensava, nossa, já assisti um monte de desenho e são só 10 da manhã. Que é uma coisa que a gente não tem mais hoje em dia, porque o tempo tá passando muito rápido. Não, é verdade. Do nada a gente olha, meu Deus, 2 da tarde. Tu acha que, agora falando sobre o tempo, né? É nostalgia, mas eu tenho a noção, eu tenho a sensação que o tempo parece que passa mais rápido hoje em dia, né? Tu já parou pra pensar por que isso acontece? Eu não sei por que essa percepção, assim, de que hoje em dia passa mais rápido. Eu acho que um pouco é porque a gente tem muitas coisas pra fazer, né? Adulto e hoje era da informação, então tem tudo muito rápido. Muita coisa ao mesmo tempo, muita coisa num dia só. Mas eu acho que também... Porque hoje, por exemplo, a gente tirou o dia pra descansar de fato. Sim, né? sim. O tempo não tava bom e tal. E mesmo assim, a gente teve a sensação de que passou rápido. Então, é isso que eu ia dizer. Antigamente eu falava assim, nossa, passou rápido porque eu tava com o dia muito cheio de coisa pra fazer, então eu não via a hora passar. Mas eu já notei que o dia passa rápido quando tu não faz nada também. Às vezes tu tá ali sentado assistindo TV, quando vê passou 3, 4 horas, né? Só se liga assim um pouquinho quando tá com fome, vai lá fazer uma coisa pra comer e senta. Uma coisa que a gente faz muito hoje em dia que a gente não fazia na nossa infância é ficar na frente do celular, então eu fico sempre muito apavorado quando vem os updates da semana, assim, de quanto tempo tu ficou na frente do celular, de tela. Por dia, às vezes, é que nem... Hoje em dia não dá tanto, mas uma vez eu vi que deu 3 horas, quase 4 horas. Na frente do celular. Por dia? Sim. Sim, não, eu não fico 4 horas na frente do celular por dia. Em média? Em média. Mas fica, bastante, né, cara? É bastante, fica só rolando aqui, ó, coisa... E naquela época, quando a gente era criança, não tinha isso, não né? tinha. Então a gente tinha que experienciar as coisas de uma forma diferente, né? Verdade. E o que tu gostava de assistir na Nossa, TV? Pra mim a questão era da TV. Porque quando eu era bem criança, eu me lembro que eu acho que quando eu era bem quase bebê, assim, meu pai e minha mãe tinham TV, depois no tempo eles venderam, não lembro porquê. E lá em casa a gente ficou bons anos sem TV. Então eu era um menino que, meu Deus, quando eu ia na casa das outras pessoas que tinham TV, eu ficava assim, que eu queria ver TV, Vidrado. sabe?
vidrado. Então, tipo assim, até faziam piada comigo, porque daí, tipo assim, quando eu chegava na frente de uma TV, eu desligava. Eu entrava naquele mundo ali, se eu tinha ido pra brincar com meus primos e a TV tava ligada, eu não brincava mais. Eu sentava ali e ficava olhando pra TV, sabe? Mas o que eu gostava muito de assistir era, falei dos desenhos e tal, né? Eu lembro de assistir anime, né? Não sei se tu gostava, Cavaleiro dos Zodíacos. Eu acho que Cavaleiro do Zodíaco Dos Zodíacos. Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiro dos Zodíacos. Cavaleiros dos Zodíacos. Nossa, que palavra estranha. Agora que eu parei pra pensar nesse negócio. Cavaleiros dos Zodíacos. É assim mesmo. Não, do Zodíaco, não é? Ah, não tem essa do Zodíaco. É por isso que eu falei errado. Por isso que estranho. Falei errado. É Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco. Eu assisti pouco, assim, não assisti muito, não. Mas eu assistia bastante. Eu assistia, mas sabe o que é mais louco? Que eu falo com amigos meus da minha idade e tal. Eu tenho um problema sério de memória, assim. E todo mundo sabe cantar a música dos Cavaleiros do Zodíacos e as coisas. Cara, eu lembro uma frase e outra dos desenhos, assim. Eu não lembro. Nossa, eu me lembro de assistir um monte de desenho, mas, tipo, eu não lembro, assim, da música inteira, das histórias, mas eu lembro de assistir Cavaleiros Zodíacos, eu lembro de assistir Dragon Ball Z, o que mais que eu assistia? Aí tá, todos aqueles Power Rangers, como eu sou mais velho, assim, eu sou de 87, imagina. Então, quando eu tinha lá meus 5, 6 anos, os desenhos que eu assisti, eu lembro de assistir Jaspion, não é desenho, né? É tipo uma série, né? Era Jaspion, mas tu lembra, né? Lembro do nome. Eu assisti todos esses. Jaspion, Jiraiya, Giban, o que mais? Eu assisti... Eu lembro dos nomes, mas eu acho que dos personagens em si eu não lembro. É tudo japonês, assim, Se me mostrar, não vou Power Ranger, tipo Power Ranger. Tá, Power Ranger sim, eu assistia, eu sempre queria ser a rosa, né? Ou a amarela. A gente falava Black Kamen Rider, né? Eu não sei, tinha... Eu não sei nem como fala em inglês hoje, deve ser Black... Mas como é que é Kamen Rider? Eu não sei. Mas eu falava Kamen Rider. Eu conheço assim. Eu não sei nem como se escreve, que eu não lembro mais, né? Mas eu assisti esse cidadão aí também. Eu nem sei o que é um desenho? Não, era tipo Giban, assim, tipo um Power Ranger, mas ele tinha uma moto. Tá. Dessas coisas. Eu conheço. E a gente adorava isso, a gente adorava assistir. Esse é um pouquinho, eu acho que na época que eu assistia TV assim, não era mais o que era central, assim. Eu sou de 93, não é uma diferença tão grande, mas ainda assim, às vezes muda muito rápido. Eu acho que eu assistia essas coisas na antiga TV Manchete, que era da TV Manchete, essas mas coisas. eu assistia Power Rangers, eu assistia Pokémon, me lembro. Eu não lembro de assistir, eu lembro de assistir pouco, mas não lembro nada. Assim. Era o que eu mais gostava desses animes, assim, Dragon Ball Z, esses outros eu não assistia, não gostava muito. Mas Pokémon eu curtia. Eu me lembro de ter o bonequinho do Pikachu. Sim. Que era legal, eu gostava. Bonequinho do Pikachu. Acho que a minha irmã, logo que ela nasceu, ela era bem bebezinha, ela ganhou um bonequinho do Pikachu também. E que programa que tu assistia de passar o desenho? Eu assistia Bananas de Pijamas. Bananas de Pijamas? Eu tinha acho que eu tinha o B1. B1 e B2. O B1 e B2. Eu acho que eu tinha o B1. Cara, como era tosco Bananas de Pijamas. Tu assistiu o desenho ou a série? Que tinha uma série meio... Não, a série. Live action. A série, não assisti. O desenho eu não assisti. Eu sei que tem, mas eu nunca assisti, eu acho. Eu lembro do desenho, mas eu lembro do live action. Teletubbies? Teletubbies eu lembro também, mas eu já era mais velho, eu assisti Teletubbies porque meu primo era pequenininho e ia cuidar dele, ele ficava assistindo Teletubbies. Eu adorava assistir, pode confessar. Não tinha sentido nenhum Teletubbies. Eu assistia, minha irmã era pequenininha, ela gostava de assistir, então eu assistia Teletubbies com ela. Assim, não era uma coisa que eu amava, mas isso me lembra a minha infância muito, é nostálgico. Tá, mas o Bananas de Pijamas tu assistia na TVE, né? Putz, eu não me lembro que TV que era. Não era SBT, né? Eu ia te perguntar qual era o programa que tu assistia na TV. Eu assistia aquele que tava passando desenho. Sim, mas tu lembra? SBT. Era a Eliana, era a Xuxa? Programa assim? Não, canal, claro, né? Porque era no programa que passava, né? Cara, eu não sei. Porque eu me lembro assim, bem antigamente... Não sei o nome dos programas. Eu lembro que eu e a Jéssica, a gente falou no outro podcast, no outro programa, né? Outro programa. A gente falou que, a gente tem 2 anos de idade de diferença. E eu lembro que eu queria assistir o programa do Serginho Malandro e ela queria assistir a TV Xuxa. Eu não me lembro os programas assim mesmo. E eu acho que, agora eu acho, né? Que o Serginho Malandro era no SBT e a TV Xuxa era no Globo, né? Pra ajudar era no canal depois eu me lembro de assistir que depois tinha a Eliana era no SBT, aí tinha a Angélica, que eu não sei se a Angélica chegou a fazer parte do SBT, mas eu lembro que ela era da Globo depois, né? Então, esses programas assim, eu acho que eu não cheguei a assistir nenhum. O da Eliana é o que eu mais me lembro. Que passavam nesses programas, né?
O da Eliana é o que eu mais me lembro. E daí ela fazia aqueles desafios, por exemplo, de umas vidrarias, assim. E daí uma jarra com suco colorido pra gente saber em qual daqueles tubos ou jarros coloridos cabia toda aquela água, entende? Daí as pessoas ligavam pro programa. Tu lembra disso? Não, isso Tinha não tipo umas vidrarias de laboratório, tipo uns, sei lá, uns Erlenmeyers, umas vidrarias assim, uns tubos doidos. E daí tinha uma jarra com um líquido colorido. E daí tu tinha que ligar lá e dizer, esse líquido cabe todo no número, na vidraria de número tal. Daí ela colocava pra ver se cabia tudo ou não. E aí ganhava prêmios. Ganhava prêmio se tu acertava qual que era que cabia certinho. Porque às vezes passava, às vezes faltava. E eu me lembro que eu assistia isso e eu gostava. Porque o Serginho Malandro tinha um negócio assim com as das portas, né? Porta número 1, daí saía às vezes, sei lá, um macaco, alguma coisa assim, lembra? Não me lembro, só assustava a criançada, tinha várias portas, assim, eu tinha que assistir o que ia sair, eu tinha que acertar o que ia sair atrás da porta. E tipo, isso eu lembro vagamente, né? Eu posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que era. Pois é, eu me lembro disso. Assim, outro que eu me lembro que eu assistia bastante, a gente ia na casa de uns amigos da minha mãe, eles tinham 2 filhos, um menino e uma menina, e às vezes a gente passava a tarde lá na casa deles, e eles tinham acesso à TV, agora eu não vou saber que TV que é, mas que passava Bruxonilda. Bruxonilda? Nossa. TVE? Não é TVE, não. TV Cultura, não sei. Eu acho que eu meio que imagino quem é a Bruxonilda. Não vou lembrar o canal, não lembro. Mas assistia a Bruxonilda, às vezes daí passava a Castelo Rá-Tim-Bum também. A Castelo Rá-Tim-Bum passava na TVE, né? Então provavelmente era TVE. O canal 7, mas no Rio Grande do Sul, né, era TVE. Agora não sei se era no Brasil inteiro TVE. Também não sei. Mas eu lembro, eu gostava de assistir a Bruxonilda. E tinha um outro desenho que a gente assistia também, que eu não vou me lembrar qual que era, quando a gente ia lá. Eu adorava, porque daí eram canais diferentes que eu não tinha na minha casa. Sim. E a gente lia Gibi. Me lembro que a gente lia Gibi lá também, da Turma da Mônica, assim, eu gostava. Eu me lembro que foi a primeira vez que eu vi, tipo, uma planilha de Excel, porque a menina tava fazendo, acho que algum curso, alguma coisa de Excel, e aí ela me mostrou como é que funcionava. Nossa, bem nostálgico, agora eu fui longe da minha memória. Caramba. Muito legal, assim, eu lembro de olhar aquelas colunas e linhas e pensar, mas pra que se usa isso? E agora tu lembra da primeira vez que viu o computador? Como funcionava? Caramba, não me lembro, mas eu me lembro da minha mãe. Eu era bem pequena, isso. Da minha mãe trabalhando como datilógrafa nas... Nossa. Que ela tinha aquelas máquinas de escrever. Eu me lembro disso. Então, pra mim, o computador não foi tão estranho, porque a minha mãe trabalhava em escritório, trabalhou muito tempo em escritório, então, sempre que eu ia no escritório, eu via ela trabalhando no computador, né? E depois a gente tinha em casa aqueles bem grandes, com tubão, sabe? Eu lembro, meu pai também. E a internet de escadas também é bem nostálgico. Porque eu lembrei, acho que me veio na cabeça, a primeira lembrança de computador vem Compaq na cabeça. Lembra de um computador que era Compaq, o nome, a marca? Inclusive essa marca depois até, na época, eu acho, patrocinava a Fórmula 1, Compaq. Nossa. Eu me lembro que o meu tio comprou um Compaq. E aí, coisas que eu lembro, assim, porque eu era criança, né? Eu lembro do clips que batia na tela. Clips que batia na tela, que era de ajuda, né? De ajuda. E depois tu podia escolher se era um clips ou tu podia escolher outros bichinhos. Outros bichinhos. Que ficava ali, tipo, uma ferramentinha de ajuda, né? E tinha... Os primeiros trabalhos que eu fiz, assim, no computador, a gente levava em disquete, lembra? Nossa, disquete, que era grande, assim. Quadradão. E daí, às vezes, não tem mais espaço no disquete. Eu não lembro se eu fiz trabalho, se eu cheguei a fazer trabalho na época do disquete. Talvez tu já tinha saído da escola. Acho que eu sou velho, então. Não, tu não é tão mais velho que eu. Mas eu me lembro, assim, de ir pra aula de informática e ter que salvar as coisas. Tipo, traz um disquete de casa pra gravar. Eu me lembro que meu pai tinha disquete, que meu pai trabalha com desenho, né? Projetista. Sim. Daí ele tinha os disquete do software, né? De desenho, né? Do AutoCAD. E eu lembro, nossa, agora eu vou destravar muitas memórias. Eu me lembro que a gente tinha o CD do jogo do Show do Milhão. Não, e nós tinha. Nós tinha CD do... Eu ficava jogando. Acho que isso aí virou febre entre os pobres, né? Era muito legal. Nossa, mas era muito bom, eu aprendia muito. Eu adorava o Show do Milhão. Eu também. Nossa. De jogar no computador. Jogar no computador, né? Colocava o CD no computador pra jogar o Show do Milhão. Antes do Show do Milhão eu ficava jogando aquela canastrinha que tinha aqueles baralhos. Não né? é canastra, como é que é? Não é canastra, mas é um baralho. Sim, é paciência. Paciência. Eu também joguei muito paciência. Até hoje acho que tem, cara. Tem, quer dizer, não sei também, né? Não, mas tinha no Windows isso, lembra? No Windows vinha com paciência, né? Será que ainda tem? Mas era bem comum nessa época tu ir chegar nos lugares e a pessoa que tá ali a secretária tava ali jogando paciência. Né? Era legal, eu gostava. E a gente tinha um outro CD que era de uns joguinhos de circo, assim, tipo... De circo? Joguinhos aleatórios, assim, sei lá, apresentação de coisa e tudo mais. De circo, e aí a gente tinha que montar o cenário, umas coisas assim, só pra... Que daí não precisava de internet, né? Pra passar o tempo. E eu lembro que a internet de escada a gente podia usar uma hora cada um. Agora eu não me lembro, acho que era por dia ou por semana, não me lembro. Eu lembro que nós tinha também de internet de escada, era trabalho pra fazer e
tinha que... E daí usava o MSN ao mesmo tempo, lembra? Daí a gente falou A gente falava pro MSN. Né? Chegou a falar pelo MSN, né? Isso era legal. Nossa, muito, a gente vai voltando na memória. Que louco, né, cara? E o que mais de coisas, assim, que tu assistia? Eu falei daqueles bem antigos, né? E eu lembro de assistir X-Men. E aí eu acho que X-Men Evolution eu já era quase adulto, já quando passava, mas eu mesmo passava meio-dia. Eu gostava de assistir. Eu gostava de assistir, porque tipo, eu ia trabalhar no bairro ali, eu voltava pra casa pra almoçar e tava passando, daí o Miguel tava assistindo e eu assistia, porque eu sempre gostei de gibi, né? Me incomodava no começo, porque não tinha muito a ver com o gibi que eu tinha lido, né? Sim. Mas enfim, depois marcou, né? O X-Men Evolution, no fim, um desenho ficou bem famoso, né? Sim. Eu assistia também, eu não gostava muito do X-Men, mas eu me lembro que nessa época que passava o X-Men era no SBT, né? Uhum. Na hora do meio-dia ali, eu assistia depois, eu acho, vinha Eu, a Patroa e as Crianças. Mas eu achei que ia falar Super Choque. Eu também gostava de assistir. Gostava do Super Choque? Preferia Super Choque e Eu, a Patroa e as Crianças do que o X-Men. Do que o X-Men. Eu gostava desses. Eu acho que eram esses três até que meio que passavam em sequência, não era? Sim, e daí tinha uma época que passava um outro seriado americano que é As Visões da Raven. Visões da Raven, eu detestava. Eu adorava. Eu não gostava. Porque é bobinho. Mas desses programas que passavam, o Maluco no Pedaço foi que pegou bastante. Maluco no Pedaço eu também gostava. Então eram todos esses que passavam. Então provavelmente eles iam revezando. Acho que eles iam passando esses programas antes do Cinema em Casa, lembra? Pode ser. Que passava ali entre 11 e 1 da tarde. Gente, sou muito perdida nessas coisas. Eu acho que sim, eu lembro que era mais ou menos. Muito perdida nas programações, nos horários. Eu me lembro que era ali no meio-dia, porque a gente às vezes almoçava rápido pra poder sentar e assistir, sabe? Também. Porque a gente na época morava numa casa que a cozinha era separada da sala. Então a gente comia rapidão pra poder sentar no sofá e assistir. Eu me lembro que a nossa casa era bem pequena na época, a gente virava a TV na sala, no ângulo que dava pra ver da cozinha, daí a gente sentava na mesa da cozinha e olhava TV. Enquanto comia. Mas a casa não era grande, mas a sala não era tão perto da cozinha. Como pode, né? Hoje em dia a gente tem uma tela gigante na nossa frente, assim, pra assistir TV, né? E naquela época era uma TV de tubo de 21 polegadas. Não era nem 21. Porque eu me lembro que 21 polegadas já era Não, era 21, assim. 21. Tinha uma época que a gente também tinha TV pequena. E nós assistíamos TV assim, sentado, olhando pro lado, assim. Longe a TV. A TV ficava metros da... Que loucura, né? Botava o volume bem alto. Eu gostava de assistir As Meninas Superpoderosas. Eu também assistia. Eu gostava. Você fala de todos aqueles, né? Tipo Tom e Jerry. Esses, verdade, isso é muito nostálgico. Né? E aí todos esses Looney Tunes eu não gostava muito, tá? Eu não gostava, mas quando eu falo Looney Tunes é Pernalonga. Pernalonga. Então, eu não gostava muito desses, não. Eu gostava bastante do Pernalonga. Eu não, eu achava um pouco chato. Sério? Eu achava que o Pernalonga era o desenho mais massa que tinha. Sério? Eu ficava vendo, pra mim era o Pernalonga e o Pica-Pau, os mais massa, assim, sabe? Sim. Os mais engraçados. Pra mim era Tom e Jerry, o melhor. Assim, o que eu mais gostava. Tom e Jerry. Nossa. Depois eu gostava de Pica-Pau. E esses do Looney Tunes, assim, Pernalonga, então eu não gostava muito. Tu não gostava do Coyote e do... Esse eu gostava bastante. Esse sim, é porque é dos Looney Tunes também, né? Mas esse eu gostava. Era o único, assim. Os outros eu não curtia muito. Não sei porque, não me pegava, assim, sabe? Não prendia a minha atenção. Mas era do mesmo tempo ali, né? Da mesma época. E o Piu Piu também faz parte dos Looney Tunes, Piu Piu Frajola, né? Piu Piu Frajola até curtia mais, assim. Eu me lembro que até quando saiu aquele filme... Space Jam. Eu achava muito ruim. Tu achava ruim? Muito ruim. Eu, a primeira vez que assisti, eu gostava. Eu não gostava. Eu adorava o filme. Que eram os desenhos junto com era filme, filme e desenho junto, né? Eu não gostava. Antes disso eu assisti Jojo Rabbit, que era essa pegada. Lembra de Jojo Rabbit? Sim, mas não gostava. Mas apesar de que não era um filme muito pra criança, assim. Apesar de ter desenho, era mais adulto até. Sim. Mas eu não curtia. A gente tem gostos bem diferentes, assim, né? Tipo, pelo menos na nossa infância a gente gostava de... Pica-Pau tu gostava? Pica-Pau, sim. Tá, mas de Chaves, que é paixão nacional? Chaves eu adorava, né? Eu também. E tu gostava mais de Chaves ou Chapolin? Eu sabia que tu ia fazer essa pergunta. Eu gostava bem mais de Chaves. Bem mais de Chaves. A Chapolin eu achava meio chato. Então, eu gostava... Teve uma época que eu gostava mais do Chapolin, por causa que ele era tipo um super-herói, né? Como eu gostava de gibi, né? Mas nem faz sentido. Eu gostava mais do Chaves. Nossa, adorava assistir os episódios do Chaves. Curtia bastante. Depois eu gostava também bastante do Chaves, né? E eu sei que tem um outro que tu curtia que eu não curtia muito, que era a Escolinha do Professor Raimundo. Mas não sei se já era criança, não, né? Mais adulto. Talvez eu era criança. Escolinha do Professor Raimundo eu era criança. É que eu não lembro É bem antigo datas, até. assim. É que depois teve várias versões, né? Eles foram
refazendo. Eu não gostava. Mas a camisa do Professor Raimundo acho que começou nos anos 90 ali. Os anos 90 que eu digo, no começo dos anos 90, Sim. 1990, por ali. Mas eu lembro que passava depois, porque eu nasci em 93, né? Uhum. Eu lembro que passava e eu não curtia, assim, não gostava muito. Não me pegava, assim. Essa época foi boa, né, de nostalgia, porque eu lembro que além de TV e todas essas questões, eu lembro de futebol, eu lembro de ver o Brasil ser... Imagina, em 94, eu tinha 7 anos, mas eu lembro que o Brasil foi campeão do mundo em 94. Eu não tinha um ano, porque provavelmente a Copa foi na metade do ano. Eu lembro de assistir... Tu não tinha, né? Eu lembro de assistir os jogos na casa... Nós ia até na casa dos meus avós lá, toda a família ia, né? Que legal. Assistia, lembro de a gente assistir o final lá. Aí tipo, umas tia fizeram pipoca, outras levaram amendoim. Que legal. Chimarrão, aí tinha bolo. Isso era um negócio bem forte na família ali. Todo mundo se reunia pra assistir. Ia lá na casa do meu avô, né? Que nem eu falei no vídeo lá da nossa infância, né? Nas terras ali, daí todo mundo ia pra casa do avô e da avó, que era uma casa bem grande, né? Sim, que legal. E aí a gente assistia lá. Eu me lembro que a gente foi... Eu me lembro que em 94 a gente assistiu a Copa lá. E foi nos Estados Unidos a Copa, né? Uhum. E marcou, saiu o nome de todo jogador. Eu lembro que entre eu e meus primos a gente brincava de bola. Daí eu queria ser o Romário. O meu outro primo dizia que ele era o Leonardo. A minha prima gostava do Raí, ela dizia que ela era o Raí. Que legal. A Esther dizia que ela era o Raí. Massa. Acho que daí eu dizia que eu era o Romário, queria ser o Romário. Daí outro queria ser o Leonardo, que nem eu falei. Aí tinha o Dunga. Aí o meu outro primo que era mais velho era o Dunga, porque ele era mais velho, daí era o capitão. Que legal. Tu vê, eu lembro o nome até dos zagueiros, Aldair, eu lembro todos, o Giovanni, eu lembro todos esses caras, assim, Nossa, a escalação. e tu era pequeno, tu era criança. Porque e foi essa paixão por Copa do Mundo começou na infância. Sim. E até hoje. Até hoje a gente sempre senta inclusive pra assistir, qualquer né? coisa, tô assistindo Copa América agora, né? Sim, a gente assiste bastante, né, hoje em dia, e vem dessa época. Vem dessa época. E quando depois que o 2000 Tá, e tu lembra de 98 pelo menos? Porque 98 eu também lembro. Cara, não lembro. Não lembro mesmo. 98 eu não lembro, marcou pra mim. Eu penso, a minha irmã não era nem nascida ainda, não lembro de muita coisa antes, assim, disso. 98 marcou pra mim porque a gente assistiu todos os jogos, assim, daí a gente ia na casa de um tio, pra assistir junto, mesmo que o pai ficava muito nervoso. Porque eu não me lembro se na minha família tinha essa questão de sentar e assistir, assim... eu acho que na época até não. Eu não me lembro, então por isso que eu acho que não. Entende? Eu me lembro que, tipo, que nem meu pai é muito nervoso, ansioso, assim. Aí eu me lembro que ele a gente morava, tipo, da casa mais próxima dos nossos primos ali, tipo, uns 50 metros, né? Que nem a gente falou, a gente morava tudo próximo. Aí o irmão do meu pai morava a 50 metros da casa dele. E aí a gente foi tudo assistir o jogo do Brasil e Holanda semifinal lá. Me marcou porque o pai levantava e dizia, vou pra casa dormir que tá tarde, amanhã tem que trabalhar. Ele ia, daqui a pouco ele voltava. Eu me lembro que ele quase deu um infarto assistindo, mas o Brasil passou nos pênaltis em cima da Holanda. Caramba, não, e daí pros pênaltis ainda é muito pesado, mas né? passou. Mas é muito sofrido. Pra mim aquela foi a final, assim. Porque daí o Brasil, quando foi pra final, foi jogar contra a França. Aí teve toda essa... Na época a gente acreditava também que o Brasil tinha vendido o jogo. Sim. Vendeu pra França, porque a Copa era na França. Sim. Nada a ver, né? E depois 2002, foi isso? Não. Quando que foi a próxima? Sim, 2002, mas eu ia contar que eu lembro que... mas agora eu não sei. Não, foi em 98. Porque daí o Brasil foi tetra em 94. Aí em 98 eu me lembro que daí a gente foi assistir a final, então Brasil e França, na casa dos meus avós de novo. Daí todo mundo tava lá. E a minha tia Rosmaria, ela fez um bolo, pentacampeão escrito em cima. E eu lembro que depois que acabou o jogo, tava todo mundo comendo aquele bolo bem triste, sabe? Muito triste. Porque o Brasil perdeu, pena. né? Perdeu a final pra França. Sim. E daí depois foi 2002. Depois foi 2002. Que daí ganhou. Ganhou. A Copa. Porque eu me lembro da gente Isso eu me lembro vagamente, se eu não me engano, e talvez a minha mãe vai ouvir, ela pode deixar nos comentários se eu estou errada ou se eu estou certa. Eu me lembro vagamente de ver a imagem na TV. Eu acho que a gente tava fazendo mudança de Tramandaí pra Nova Petrópolis. Nessa época. Tipo, carregando a mudança. Sério? E tal. E eu me lembro, assim, vagamente de ver na TV o pessoal, tipo, correndo e gritando. Na final, tava se mudando no dia da final. Eu acho que era no dia da final. Olha que loucura, né, amor? Eu acho que era. Porque pra mim, uma das coisas que eu fico fulo da vida, cara. Eu sou apaixonado pela seleção brasileira. Eu já imagino que... E a final da Copa de 2002 eu não assisti a final. Ai, meu Deus. Cara, ele não me perdoou por causa disso. Mas olha só, na época eu ia na igreja quando era criança, né? E eu tocava na banda da igreja. E tinha um culto em Passo Fundo. Sim. E aí a gente foi com meus primos, a gente foi pra Passo Fundo no domingo, tinha culto lá, era o domingo de final.
Ai, que raiva. Ai, gente, só queria ficar em casa assistindo a final. E eu não assisti. Eu me lembro de a gente estar voltando pra casa e a galera comemorando na rua. A gente, o Brasil foi campeão. E foi o último título, né? Até agora. Foi o último título. De Copa então do Mundo. eu não vi o Brasil ser campeão. Não vi. Eu me lembro disso assim vagamente. Eu assisti a Copa inteira. Caramba, eu sabia tudo da Copa. Claro, eu reassisti o jogo, né? Sim, mas não é a mesma coisa. Mas não né? é a mesma coisa, né? Deixava o VHS gravando. Eu me lembro que eu assistia de madrugada. Uhum. Eu reassisti depois, acho que sei lá. Porque eu ia dizer, alguém gravou. Não, eu assisti no YouTube, acho que anos depois, mas eu me lembro que na TV também passava melhores lances do jogo e tal, essas coisas tudo eu acompanhei, né? Que daí outro programa que eu adorava quando criança era o Esporte Espetacular. Nossa, cara. Assim, hoje eu gosto muito de esporte. Uhum. Na época eu olhava assim quando tinha, por exemplo, Olimpíadas. Uhum. Aí eu assistia. Vôlei, que eu sou apaixonada, então eu assistia quando Espetacular é um dos fechava de assistir. Né, os horários, então eu gostava do vôlei nas Olimpíadas, do futebol também, a ginástica olímpica. As Olimpíadas que mais marcaram pra mim era o vôlei, né? Adorava. O futebol também, mas o Brasil não tinha tradição de ganhar Olimpíadas. De Olimpíadas até pouco tempo, né? Que o Brasil ganhou o primeiro em 2016, mas sim, o vôlei era que marcava pra mim, natação. Assim, eu acompanhava o que tava passando porque era Olimpíadas, então eu me lembro, isso é nostálgico pensar, nossa, assisti as Olimpíadas, por isso que até hoje pra mim é uma coisa... A ginástica olímpica, Jacadéia dos Santos, lembra? A ginástica olímpica eu gostava muito de assistir, nossa, torcia Santos muito. A Hipólito lá. Daiane Hipólito. Gostava, nossa, torcia muito, achava muito bonito a ginástica, assim, sim. Muito massa. E difícil, né, então era impressionante o que eles estavam fazendo, e aí eu torcia bastante. Nossa, muito nostálgico. Muito, cara, porque, que nem eu falei, Esporte Espetacular, a musiquinha lembra. Sim. Isso, eu adorava. Me lembro passar São Silvestre. Eu, assim, não fazia ideia do que era, eu sabia que era uma corrida. Mas era nostálgico ver o pessoal, a musiquinha, e daí, não sei o que é São Silvestre. Ou quando eu tinha triatlo, essas coisas assim. Sim. Lembro de passar. E acho que era tudo no Esporte Espetacular. E tu sabia que a São Silvestre só tem 15 km? Pois é, tu me falou esses dias. Esses dias me explodiu a cabeça. Porque a gente achava que era milhares de quilômetros. Eu achava que era pra passar assim, tipo, na TV, né? Nossa, era uma... Pensava, meu Deus, era uma maratona, no mínimo uns 40 quilômetros eu achava que era. E não é 15, são 15 quilômetros. Nossa. E antes a gente falou de VHS, né? O VHS também, na locadora, escolher filme, né? Eu me lembro que a gente fazia isso, acho que falei um pouco no episódio anterior também, sobre a infância, que era uma das coisas que a gente fazia muito, que é ir na locadora escolher filme. E aí depois eu me lembro que teve uma época que a minha mãe conseguiu comprar alguns VHS que a gente gostava, assim, sabe? Tava vendo, comprava baratinho. Nossa, adorava assistir. E ficava muito brava quando não rebobinava. Tava no final do filme, que raiva. Tava no final do filme, aí tu tinha só os créditos. Rebobinar. Exatamente. Pra poder assistir, tu já tá com a pipoca pronta. Eu só queria sentar e assistir, tinha que rebobinar toda, filho. Lembra que tinha multa se não rebobinasse, né? Tinha, mas daí se chegava a fita pra ti não rebobinada, é porque o cara não conferiu também, o cara que tinha tinha que conferir. Né? Não, mas eu digo, às vezes a gente mesmo reassistir, sabe? Ou essas que a gente comprava. Comprava, daí assistia, só vou tirar, não vou rebobinar. E lembra do barulhinho rebobinando? Sim, eu lembro. Que loucura, né? Que viagem, né? Muito louco isso. E agora tu falou de VHS, me marcou duas coisas da infância, assim, foi a festa de aniversário de 1 ano do meu irmão, foi gravado. Que legal. Com câmera e tal, aquela câmera gigante. Isso foi em 97, 98. Foi essa, que o Miguel fez 1 ano em 98, né? E a festa de 15 anos da Jéssica também me marcou. Eu me lembro que tu já me contou. E eu não sei, cara, se o pai e a mãe têm essas fitas, cara, porque tinha que salvar. Mas quem que tem DVD hoje em dia pra gente assistir? Não, mas tipo, que é fita cassete, né? Mas esses dias eu vi que tem como tu pegar e passar pra um DVD, fitas antigas e tal, e salvar, né? E passar pra um pendrive. Sim. E eu nem sei se tem como eles recuperar, se eles têm essas fitas guardadas lá em casa. Ia ser legal eu assistir. Mas ia ser massa, cara. Ia ser muito legal. Porque eu me lembro que a gente adorava reassistir na TV, né? A gente adorava reassistir a fita de 1 ano do Miguel. Aquela coisa, chama a família inteira pra gente assistir. Foi lá na garagem do pai, lá embaixo. Que legal. Tinha um monte de gente lá em casa, um monte de gente. Eu me lembro que foi decorado com uns palhaços, lembra? Eu não sei se não era Patati e Patatá. Mas não era. Eu não lembro que o pessoal tinha... Sim. Uma época era aqueles palhaços? Então, o aniversário de... Eu acho que o aniversário de... Que eu nem 2 aninhos da minha irmã foi de palhaço. É um palhaço qualquer, era um palhaço azul e um vermelho. E era palhaço aleatório, assim. Tinha aquele desenho característico. A minha irmã também. O aniversário de 2 anos dela foi de palhaço. Assim. E eu não sei, porque não era nem de Patati e Patatá, na real. Não era? Era só palhaço. Era só palhaço. Eu me lembro que o pessoal, eu quero um bolo com a decoração. Palhaço. Aí tinha um palhaço desenhado em cima. Não era nem de um programa
de um desenho, um negócio. Mas isso me destravou uma outra memória, que era da época que a minha mãe e meu pai eram casados, pro aniversário de 2 anos da minha irmã. E eles, acho que era 2 anos. Eles fizeram, meu pai era padeiro e confeiteiro, né? Então ele fez um bolo, aqueles retangular. Tá, agora eu ia chegar nisso, época, bolo retangular. Isso também é muito nostálgico. Sim. Bolo de aniversário retangular, baixinho assim. Baixinho, com um monte de... Exatamente. Daí ele fez tudo branco, assim, ao redor. Fez uma cerquinha, pintou o coco de verde pra fazer a graminha, botou a graminha. E aí pegou M&M's e fez as florzinhas. Eles compraram uma vela que era um palhaço. A vela era um palhaço pra botar em cima pro aniversário da minha irmã. E aí eu lembro que meu pai desenhou, eu não me lembro se ele desenhou à mão ou se foi impresso. Eu lembro que eles pintaram com tinta, painel assim, sabe? Na cartolina. E aí colocava no isopor e colava na parede pra ser a decoração de trás, assim. E aí a mesa. Eu lembro das decorações de ter o pintado em cima do isopor e tu vê o isopor. Exato, né? de tu ver o isopor, recortado. Nossa, essas... Não, recortado, era assim, vinha o isopor. Os pratinhos eram desse palhaço também, os pratinhos, os copos, tudo. Tudo era com a estampa daquele palhaço, assim. Me lembra bem isso. E o que tinha de comida? Tu lembra das comidas? Caramba, o que tinha de... a comida eu acho que era o tradicional, né? Eu lembro de gelatina no copinho. Gelatina no copinho. Vamos falando de coisa de pobre. Gente, isso é muito... que era a nossa realidade. Gelatina de copinho porque era barato. Festinha de pobre. Aí tinha gelatininha. No copinho de cafezinho. Pizza de sardinha cortada em quadradinho, lembra? Que é massa batumada, assim. Aí tinha... Delícia. Bala de coco enrolada no papel crepom. Eu lembro disso. Tu lembra disso? Bala de coco no... Bala de coco e leite condensado, assim. Outra coisa que tinha era... Eu ia falar... Era cone, lembra? Cone? Conezinho de... Aquele cone frito que o pessoal recheava com maionese e canudinho. Canudinho. Recheava com maionese de batata. Ai, aquilo é muito bom. E ou com carne moída. Ou com carne moída, mas eu gostava do de maionese. Eu gostava dos dois, o problema é que aquilo amolecia, né? Botar e comer rapidinho. Mas daí tu tava no meio da festa, tava aquele cone já que absorvia a umidade da maionese. Ai, que coisa estranha. Sim, e tinha aqueles balões surpresa, sabe? Lembro. Com um balãozão que as crianças ficavam tudo embaixo, assim. Cheio de bala. Inclusive, do meu irmão teve um balão gigante que daí estourar e a criança voou bala pra tudo que é lado. Do barulho do estouro, sabe? Nossa, isso era muito legal. Mas tu trouxe a gelatina, nossa, pra mim era muito nostálgico. Lembro de botar a gelatina. Um copinho de café. Copinho de cafezinho. E daí tu botava assim na boca, você apertava o copinho, sugava a gelatina inteira, ou às vezes só em pedacinhos. Eu nunca gostei daquilo e agora eu adorava. Eu nunca dei bola pra gelatina. Eu gostava. Aí tinha brigadeiro, né? O brigadeiro preto. Sim. E o brigadeiro de coco. Às vezes era feito à mão, às vezes era comprado. Sim. Porque às vezes era o que dava, ou não tinha tempo. Eu me lembro que tinha um brigadeiro comprado, que eu comprava no supermercado lá da cidade. Não vou dizer o nome, né? Cara, como era ruim aquilo, cara. Mas às vezes não era tinha o que nem dava, gosto de brigadeiro, lembra? Era tipo um negócio creme, industrializado. Assim, uma pasta, nossa, assim. Mas às vezes era o que dava. É. E no meu aniversário, nesse mesmo ano, e a minha irmã faz aniversário em outubro, e o meu aniversário é em novembro. Eu pedi pro meu pai fazer um bolo de 2 andares. Eu encasquetei que eu queria um bolo de 2 andares. E daí ele fez. Também fizeram uma festa temática, e o meu era da Minnie. Mas da Minnie tinha uma época que era a Minnie, tipo, meio princesa, assim. Ela tinha... Não era a Minnie convencional, sabe? Ela tinha um vestido rosa. E aí eu... Era tudo isso, assim. Também me lembro da mesa, ao redor da mesa, assim, a toalha que cobre. E várias Minnies desenhadas, eu acho que pintadas de cores diferentes. E eu acho que tinha um painel... Eu tô tentando lembrar. Eu acho que pro meu aniversário a gente tinha um painel, tipo, que ficava no nosso quarto, que eu acho que era a Minnie e o Mickey, que ficou atrás. Uhum. E aí meu pai fez o bolo de 2 andares que eu queria tanto. Também decorou bonitinho, assim. Acho que isso até tenho fotos. Não sei por que eu queria um bolo de 2 andares, mas uma criança de 6 anos, eu quero um bolo de 2 andares. E aí ele fez. E eu me lembro também que eles também pintaram as imagens, assim. Foi bem legal. Eu me lembro bem vividamente disso. O que me marca é dessas festas, porque eu lembro que a minha mãe fez uma festa pra mim de 7 anos, né? No meu aniversário de 7 anos. Me marcou, assim, essa festa. Mas eu ia dizer que dessas festas eu lembro que marcava que daí depois o pessoal ia embora e ficava pra comer no outro dia as coisas, né? Ah, sim. Aí sei lá, às vezes botava as coisas tudo meio junto, no outro dia tava um pastel em cima de uma fatia de torta. Aí tu comia aquele pastel com creme. Com creme de bolo em cima e tava feliz da vida, né? E também era comum nas festas o bolo, o sabor do bolo normalmente ser nata e morango. Ah! Porque sim. na minha família, por muitos anos, era
era nata Mas e a minha morango. mãe não gostava, meu pai adorava morango e nata. Ai, eu não gostava muito também, eu acho que eu enjoei. Meu pai, nossa, o bolo que meu pai gostava era bolo de morango e nata. E era o melhor, tipo assim, morango era o melhor bolo que existe, assim, Sim. né? Será que isso é bastante coisa de brasileiro? Não sei, eu gostava de bolo de morango, assim, eu gostava daquele, né? Mas eu gostava mais do bolo de bombom, não sei se tu lembra que tinha. Eu gosto do bolo de bombom também. E eu era meio velho já desde criança, eu gostava de Marta Rocha. Eu gosto de Marta. Assim, não é o meu bolo favorito. Mas eu como criança, eu tipo, eu gostava de ir numa padaria tradicional lá da cidade e pedir um bolo Marta Rocha. Eu gostava mais, então, de chocolate com brigadeiro. Ai, meu Deus. Chocolate com morango. Ou brigadeiro com morango. Chocolate e brigadeiro. Mais ou menos. É, a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas é parecido. Sim, Mas brigadeiro com morango ou chocolate com morango, eu gostava bastante. Escolhi assim pro meu aniversário, sabe? Nossa, que louco voltar nessas memórias. E de brinquedos? Brinquedos. Eu tive bastante brinquedo, eu acho. Assim. Brinquedo nostálgico. Mas que me marcou foi um Lego que eu ganhei. Eu acho que eu nunca tive Lego. Os que mais me marcaram foi uma bicicleta. Eu lembro de ganhar, assim, vamos voltar então no tempo. Eu lembro de ganhar um caminhão, um truque de madeira grandão. Ele era todo de madeira, eu gostei bastante. Nossa, amei aquele. Eu fiquei nas nuvens com aquele. E aí eu me lembro que no ano seguinte... não sei. Eu tenho ganhado a bicicleta, uma bicicleta da Monarch, que era uma BMX. Eu ganhei uma preta e o Alex, meu primo, ganhou uma igual, só que azul, né? Que legal. Nossa, cara. Curtiu Meu Deus. muito andar de bike. Eu adorava aquela bike. Nossa, eu andei com aquela bicicleta. Seus pais não se arrependeram de ter te dado de presente? Não sei. Porque se tu andou muito, provavelmente não se arrependeram. Né? Não. Valeu a pena. Eu andei bastante. Eu ganhei também. Eu ia pra também. escola com elas. Eu me lembro que eu também ganhei uma bicicleta de Natal, que tinha cestinha, queria uma bicicleta com cestinha e aquela sinetinha, sabe? E aí eu acho que os meus pais tentaram comprar, tipo, rosa, uma cor assim, não tinha, compraram azul. Mas eu gostei, e foi naquele Natal que me falaram que Papai Noel não existia, que os meus pais tinham comprado a Eu não sei quando foi, mas eu sei que eu fui uma das crianças que subi logo que Papai Noel não existia. Inclusive, eu acho que eu acabei com o sonho de alguma galerinha na escola. Falando, não, Papai Noel não existe, isso aí é balela. Isso eu realmente... E Tamagotchi? Tu teve Tamagotchi? Lembra do Tamagotchi? Morria tudo, meus Tamagotchi, era horrível, cara. Porque tu tinha que alimentar quando ele pedia, tinha que limpar quando ele pedia. Não era assim, né? Era. Aí a vida ficava baixa porque tava com fome. Tinha que limpar o cocôzinho, não tinha? Tinha um negocinho, né? E era bem tudo, né? O gráfico era bem quadradinho, assim. É que eu acho que eu perdi o interesse, tipo, com um brinquedo, por exemplo. Eu não fui dessas crianças que guardavam todos os brinquedos. Eu acho que isso decepcionava bastante meu pai, eu acho. Eu quebrava tudo. Sério? Eu lembro que eu ganhei um Lego e eu gostava. Tipo assim, enquanto eu tava ali interessado com o negócio e montava, eu gostava bastante de montar um negócio e tal, sabia como é que era. Né? Mas depois eu também perdia tudo, as peças e era não por guardava. Descuido, não porque tu ia lá e quebrava, era porque, descuido. Tipo... Mas eu quebrava também meus brinquedos, assim. De propósito? Não, de desastrado tipo, ficar mesmo. Com raiva e bater e quebrar? Também, eu já fiz isso quando eu era irritado quando era criança, mas não era. Não, mas eu quebrava mais de desastrado, eu acho, quando criança. Deixar cair isso. Eu não era muito... tipo, se eu ganhava os carrinhos, perdia. Eu não era muito desastrada, assim, eu sempre cuidei. Eu acho que, não sei se quando eu era bem criança, mas eu me lembro de sempre cuidar, assim, dos brinquedos. Ter essa coisa do, vou cuidar pra não perder, vou juntar, eu acho. Eu vivia no mundo da lua, cara, até hoje eu sou meio assim. Eu lembro que, tipo, minhas tias, todo mundo lembra disso, eu ia na casa de alguém, eu deixava um casaco. Inclusive hoje em dia acontece. E tinha uma época que era mais. Né? Eu tô mais antenado. Sempre deixava a carteira. Os nossos amigos já diziam, daqui a pouco eles vão voltar. Daqui a pouco mais vale buscar a carteira. Eu deixei a minha bota de snowboard no carro do Maurício essa semana. Eu só fiquei sabendo porque ele falou pra mim no domingo. Tu só ia lembrar quando fosse precisar no final de semana. Mas eu não sei, tipo, antigamente eu ficava extremamente chateado por eu ser assim, né? Hoje em dia eu tento ser diferente, tento ser melhor, mas não sei. Tem coisas que ainda... É um mundo paralelo que eu vivo, Fantástico Mundo de Bob, lembra? E esse era um desenho que eu gostava. É um desenho que tu gostava? Adorava. E Snoopy? Assistia Snoopy? Snoopy eu lembro, eu lembro de assistir, mas eu não lembro das histórias. É que é um clássico e eu não assistia muito. Mas eu tava pensando agora, a gente falou do Tamagotchi, eu lembrei daquele, como é que era? Acho que era minigame, sabe? Aquele que era quadrado assim, minigame. E daí tinha jogo da cobrinha, era cobrinha, né? Naquele lá. Tem os nomes clássicos, mas eu não lembro. Eu não vou lembrar também. E aquele que vai montando, vai caindo as pecinhas, tem que encaixar. Esse eu adorava jogar. Nossa, tinha mais algum específico nesse ali? Porque eu me lembro desses dois, bem claramente. Eu lembro desse de encaixar, que fazia... isso. E tipo, tu perdia se ele build up tudo, né? Encostava na tela em cima. Era muito gostoso quando encaixava e fazia... Nossa, era um prazer. Né? 2 carreiras, eu acho. É que depende quantas tu conseguir fazer, ele vai quebrando, né? A cobrinha eu achava legal, inclusive eles transferiram pro celular, lembra?
Sim, eu ia falar isso. Pequenininho da Nokia, tu chegou a ter aquele celular da Nokia? Um azul, que tinha a luzinha azul, né? Aquele que não quebrava nunca. Eu não lembro se eu tive ou se eu lembro que tinha amigas que tinham. Eu acho que a minha mãe teve. Eu tive e alguns depois da Nokia. a minha mãe teve e aí depois ela comprou um pra ela e eu fiquei. Sim. Eu adorava, porque a minha cobrinha ficava gigante, assim, que eu não conseguia mais se mexer. E aí tu ficava muito bom, né? Eu me lembro e às vezes tu ganhava, tipo, vida, daí tu encostava no rabo ou em alguma coisa, daí ela só piscava um pouquinho. Se ela mordia o próprio rabo, ela morre, né? É. E daí não podia encostar. Ou então tu podia escolher que ela podia passar pela tela, lembra? A borda da tela. Ela podia passar ou fazer mais difícil, e se ela encostasse na borda da tela, ela morria. Eu lembro da borda e daí morria, né? Mas tu tinha uma função que tu podia tirar a borda e daí ela aparecia do outro lado. Mas eu lembro de ficar bom nesse negócio. Eu também. Negócio ficar gigante, Eu me lembro uma vez que eu tinha uma amiga que ela esqueceu o celular dela na minha casa. E aí, porque a gente tava jogando o joguinho da cobrinha, naquela época eu não tinha celular. E aí eu me lembro de jogar, sabe? Ela esqueceu, eu levei pra ela na aula no outro dia e eu joguei o joguinho da cobrinha. O tempo todo, nossa. Bateu todos os recordes do negócio. Nossa, eu fiquei jogando, eu pensava, nossa, é muito legal isso aqui. Eu me lembro agora que eu comprei esse Nokia, eu me lembrei de uma coisa que me marcou, assim. Eu não era muito de pedir presente, nem de dar presente. Eu não sou uma pessoa que dou presente, né? Mas não é por mal. Mas eu não dou presente, né? É só porque eu não mereço. Não, mas é que eu não sei, não quer dizer que... Mas eu gosto de dar presente. Sim, sim. Mas não é uma coisa que eu, tipo, tô fazendo toda hora. Sim, tem costume. Mas me marcou uma coisa que eu lembro que, tipo, numa época onde que eu já tava trabalhando, eu acho. Eu já tinha um primeiro emprego, eu acho. Com 14, 15 anos, eu não lembro. Com 14, 15 anos eu já tava trabalhando. E aí eu fui comprar um celular pra mim. E aí a minha irmã, era 2 anos mais nova que eu, ela não tinha nada, né? De celular. Então eu fui lá na loja e comprei um pra mim e outro pra ela. Nossa, que presente. Tu sabe dessa história? Sim, tu comentou. Porque o pai e a mãe também compraram o celular na época. Todo mundo comprou na mesma época, assim. O pai e a mãe comprou cada um pra si, né? Meu Deus, o que eu tô falando? Um celular pra cada um. E aí, tipo, eu já tava trabalhando e eu fui comprar um celular pra mim e depois pensei, pô, mas aí já ia ficar sem, né? O Miguel, tipo, era bebê, né? Não, sim. E aí tu comprou pra ela comprei também? Comprei pra ela. Comprei um mais barato, claro, né? Sim. Mas aí todo mundo tinha celular. Mas eu tinha muito orgulho de ter dado o primeiro celular da vida dela pra ela, né? E tu lembra, falando de celular, na época que tu dá um toque no celular da pessoa? Eu lembro. Tipo, tu lembrou da pessoa? Sim, eu lembro das paquerinhas da escola, né? Alguém dava um toque no teu celular, ó. Fulano me deu um toque. Me deu um toque. Às vezes eu olhava quantos toques a pessoa me deu no dia. Né? Tinha isso também, né? Me deu vários toques. Tu lembra disso também? Claro. Era muito bom, né? Era muito legal. Tipo... Eu lembro de meninas que me deram vários toques, mas nunca rolou nada. Nem um beijo, nada. Era só toque mesmo. Era só toque. Nossa relação aqui é só toque, não é de celular, não é? E muitas vezes pra mim era cobrar, porque eu não tinha crédito. Não tinha crédito no celular, daí ligar pra cobrar, dava um toque a cobrar. E se a pessoa não tinha crédito, daí ficava assim, tipo, pô, mas um dia inteiro não me deu nenhum toque, sabe? Tinha que ser todo dia. Tinha que ser todo dia, quando era aquela pessoa que tava mandando toque pra ti. O namoradinho, assim, tinha que ser todo dia, porque senão, poxa, não ama, né? E era legal, né? Porque isso aí virou, tipo, não tinha dinheiro pra ligar, né? Não, era muito caro ligar. Era muito caro, mas o toque valia, daí dava o toquezinho. Ou mesmo ter crédito pra mandar mensagem, não era comum mandar mensagem de texto, assim. Claro, naquela época crédito, não tinha. Né? E ainda assim era caro. Então era só o toque, vamos fazer de graça, né? O toque não gastava, óbvio, porque a pessoa tinha que atender, né? Mas valia, né? Tu dava... Claro, Mas tinha que ter crédito pra dar o toque. Tinha que ter crédito, ou outra pessoa ter crédito, tu ligar a cobrar. Aí botava, acho que o 9 na frente... E daí ligava a cobrar. Sim, ligava a cobrar. Eu sabia bem como é que era. Sim, eu também ligava. Não, só um toquezinho a cobrar. Um orelhão, né? Nossa, sim. E cartão de orelhão também. Me lembro das primeiras vezes que a gente foi passar férias na casa do meu pai. Era muito ruim o cara ligar. E aí tinha que... Como ele tinha uma padaria, ele vendia cartão telefônico. Lembra? Daí tinha de 20 unidades. Sim. Acho que o máximo era 40 unidades. E tinha uns orelhão que tu botava ali, nossa... Rapidão ia, né? E ainda assim, meu Deus, cara, dava 20 segundos, acabou. Falava, oi, tudo bem? Acabou. Era horrível. E aí eu lembro que a gente tinha celular, mas como ele morava em Florianópolis, né? Então em Santa Catarina, a gente morava no Rio Grande do Sul, ligar de um estado pro outro era bem mais caro. E era muito mais rápido aí. Ia muito rápido no celular, né? Sim, porque eu me lembro de ligar pros parentes de Santa Catarina, pra minha avó, né? E eu me lembro de ir no orelhão ligar. Então, aí a gente optava por ir no orelhão. Daí como ele vendia os cartões telefônicos, a gente pegava na padaria, ou às vezes uns que as pessoas tinham deixado, assim, sobrou algumas unidades, daí a gente ligava pra mãe. Só que daí tinha que pensar, o horário que ela tá em casa, porque não tinha como falar. Aí às vezes a gente falava por mensagem de texto, que daí não era tão caro quanto ligar. Daí dizer, eu vou te ligar. Daí ia no orelhão, tipo, sei lá, 6 da tarde, ia no orelhão, daí tinha alguém
usando o orelhão. Que ficava, e a gente tinha que esperar a pessoa sair. Tá, agora eu vou ligar pra mãe. Pensava, tomara que ela não tenha saído de casa pra poder ligar. Aí ligava e falava. Agora foi de orelhão, tu lembra das fichas de orelhão? Eu me lembro vagamente das fichas. Eu era muito mais criança. Era um negocinho assim, parecia uma moeda, mas ela tinha umas ranhuras. Parecia ficha de fliperama. Acho que era mesmo. Era mesmo, será? Acho que era um negócio. Porque hoje em dia até os fliperama aqui em Queens não tem, mas é de cartão, com unidade e tal, né? Que tu só bate ali, Paywave, né? Encosta e desconta, mas eu me lembro das fichas. Eu lembro que a mãe, eu lembro de tipo ir com a mãe pra mãe ligar pra avó e ela usar ficha de orelhão. Fliperama tu jogou bastante? Não, nunca. Eu lembro de jogar quando eu ia pra praia jogar. Eu jogava, sim, mas poucas vezes eu joguei. Não tinha muita coisa assim, aquele joguinho, sabe? Que tu segura o negócio e tem uma... vocês estão fugindo das palavras tinha Mortal hoje. Kombat, tinha Full Fight, esses jogos, né? Tu tem a marcha aqui, o botão. Sim, isso. Mas eu não me lembro de jogar muito desses assim. Mas eu jogava videogame. Videogame eu jogava. Eu acho que eu tinha aquele que... Tu teve videogame? Tive. E eu acho que era aquele que era a cópia do Play 1. Como é que era o nome? Sega CD? Não, era um... O Sega CD competia com o Play 1, né? Eu lembro de jogar Play 1 também, mas antes a gente tinha um outro. Eu lembro dos videogames assim que me marcou. Eu cheguei a jogar Atari, né? Pra ter uma ideia. Atari acho que foi o primeiro videogame que inventaram, nos anos 80. Mas não era meu, assim, era de amigos, né? De primo e tal. Aí Super Nintendo. Aí tinha o Nintendo 64. Aí tinha... Depois os PlayStation 1, né? Eu me lembro de jogar no PlayStation 1, daí jogava... Daí tinha o Dynacon. Eu acho que era um desse que eu tinha. O Dynacon que tu mirava e atirava na tela. Esse eu tinha. Que tinha os patinhos, eu jogava. E acho que... eu não lembro. Porque eu acho que a Sega competia com... A Sega tinha alguns videogames também. Pode ser, porque eu lembro... Sega CD depois que saiu que... Né? Porque eu lembro que era de CD, mas não era Play. Ou será que eu tô confundindo e era o Play? Eu não lembro. Eu lembro que eu jogava, do meu tio, jogava o... não, mas eu digo, esse que a gente falou agora, o Super Nintendo. Aí jogava Mario, jogava os clássicos, o Donkey Kong, esses assim, eu adorava jogar. E aí depois eu jogava Crash. Eu vi até no story do Miguel essa semana, que ele botou de um Donkey Kong 3, uma foto da fita, assim, segurando a fita, cara. Nossa, que Aquele legal. foi um jogo que eu joguei demais. Eu gostava. Com o Miguel, né, que era um videogame Super Nintendo. Gostava. Eu adorava aquele jogo. Eu joguei bastante Super Mario também, assim, que eu gostava muito. Eu também gostava demais. Mas o Donkey Kong foi um jogo que marcou demais, assim. Achava bonitinho o macaquinho, daí ele rolava assim. Tinha um outro jogo que era do Tarzan, que eu também gostava de jogar, que eu joguei muito, assim. Eu lembro que ele tinha que lutar contra os bichos da floresta que vinham atacar, assim. Eu gostava. Tarzan. Eu acho que eu lembro desse jogo. Tarzan, eu gostava. E tinha um outro que eu acho que era... não vou lembrar o nome. Me vem tipo algo parecido com o Harry Potter, mas eu não tenho certeza. Mas tu tinha as fitas ou tu ia alugar? Esse era emprestado. Que a gente trocava com os amigos, esse era emprestado, Alguns eram emprestados que eu jogava no Play 1. E eu gostava, cara. Nossa. Tanto que às vezes tu diz aqui, compra o Crash pra jogar aqui no Play. Pois é. Mas eu prefiro não comprar, porque... Por quê? Porque eu acho que é muito nostálgico e daí eu vou perder muito tempo. Tu acha que tu vai conseguir jogar um monte? Eu acho que eu não vou conseguir jogar e o meu tempo livre eu vou querer jogar, entendeu? Tu vai querer jogar? Claro. Porque eu me lembro que tinha uma fase no Crash que ele tinha que correr da bola. E a minha irmã vai lembrar também. É a fase da bolona que a gente falava. Que era o contrário. Ao invés de tu olhar ele correndo pra frente, ele tava correndo... Eu lembro. E daí tinha a bola, então tu tinha que jogar várias vezes pra decorar os movimentos do que vinha, porque tu não enxergava o que vinha. É inspirado até no Indiana Jones, né? Faz todo sentido. Do Indiana Jones, faz todo sentido. Era muito legal. E aí eu lembro que tinha o vilão, era um... Eu joguei Crash, mas não muito. Tipo um químico, assim, sabe? Com umas coisas verdes e tal. Nossa, era muito massa. Muito nostálgico isso. Crash foi tipo... Logo depois de... Acho que de Donkey Kong mesmo, né? Esse estilo. Não sei. Né? Porque é mais ou menos o mesmo estilo, assim, né? Mas eu não me lembro as sequências, porque... Enfim, eu só jogava. Eu tenho a sensação de que as coisas dessa época, assim, ficam um pouco mais... Não ficam tão claras pra mim, a sequência, sabe? Dos fatos. Pra mim também não. E o mais louco, que às vezes eu fico pensando nessas nostalgias e tal, né? Que essas coisas foram no espaço de, 10, 15 anos, né? Nem... Então, tipo assim, a gente já tá 8 anos na Nova Zelândia. Sim. Eu tenho a impressão que a minha infância foram 30 anos. Assim, sim, sabe? Muito tempo. Muito tempo. E hoje em dia, a infância foi uma parte pequena da minha vida. Eu já tô com 37 anos. Sim. Né? Então a infância, eu sou adulto há muito mais tempo. Sim, do que foi criança. Mas será que é porque o que a gente faz na infância
tem um impacto maior. Tudo que é pra eu pensar que parece que a nossa vida é dividida entre infância e vida adulta, né? E a gente... Mas não é, né? Sim. Porque a nossa infância é uma parte muito pequena da nossa vida. Depois a gente já começa depois a ser de uma certa idade, né? Aí adolescente a gente já começa a ter mais responsabilidades e tudo mais. Mas eu também tenho a sensação de que foram muitos anos, foi muito tempo. E não é, cara. E eu não consigo lembrar exatamente das coisas com clareza, assim. Pra mim é muito louco, né? Pensar que, tipo, sei lá, uma pessoa que tem 24 anos nasceu nos anos 2000 e não nos anos 80, por exemplo. Sim. Né? Sim. Não é louco? Claro, total, né? Total, é louco. Mas isso é a passagem do tempo, né? Não, é louco, claro, mas às vezes pensa, nossa, caramba, tô muito mais perto dos 50 do que dos meus 20. Ai, parar de falar disso. Dessa forma. Não, eu exagerei agora. 37 pra 50. E nem é 37 ainda São é 36. 13 anos. Não, é mais perto. Mas ainda é 36. Já tô jogando lá na frente. Tem uns meses 36. ainda. Fazer 36. 37. Ou tu já se perdeu? Não, eu faço 17 anos, tenho 36 anos. 36, então ainda tem um tempinho. Que loucura, né? Loucura. Essas coisas marcaram bastante, sim, né? Da infância. E com certeza a gente esqueceu várias. A gente falou, a gente tem que fazer mais podcasts falando de infância, né? Porque, que nem eu falei, eu tinha muitos primos, né? A gente falou basicamente de televisão, videogame, programas que a gente gostava de assistir, brinquedos, né? Essas coisas. Brinquedos. Que foram nostálgicas, mas tem muitas outras coisas que... Tenho certeza que a gente vai desligar a câmera aqui e vai começar a falar e lembrar de outras coisas. Viagens pra praia com a família, que a gente ia, por causa que a gente tinha família na praia, então praticamente uma vez por ano, no final do ano a gente ia no Natal. Sim, de praxe já, né? De praxe, era muito massa. Ia porque nem dizia o Miguel, ia pra praia passar necessidade. Tipo, e isso que o Miguel falou esses dias eu achei engraçado, porque é verdade. A gente ia pra praia e alugava uma casa pior do que a casa que a gente mora. E aí só chovia tempo que ficava na praia. Se submetia a ficar numa casa pior pra ficar perto da praia. Pô, mas não é a e aí chovia. A moral é o quê, cara? Tu alugar uma casa melhor do que a tua. Pra tu passar as tuas férias num negócio melhor, né? Não, mas é que nesse caso eu entendo. Tu vai pra praia, vai ficar numa casa pior, mas só pra tu poder estar perto da praia. Sim, eu sei. Entendeu? Eu sei que essa era a questão. E passar o dia na praia. Só que o problema é que quando chove, tu fica numa situação pior, numa casa pior do que a tua casa. Com as lagartixas por tudo que é não, lagartixa não vamos nem falar, porque sempre tem. Nossa, cara. Mas era assim, era a mentalidade da... E não era assim uma coisa pra, vou ficar só uma noite aqui. Porque a gente já ficou em viagens que a gente fez em hotéis bem baratos, assim, mas porque a gente ia passar uma noite, ia dormir, ia voltar, mas não de passar necessidade, né? Mas o que mais, esse negócio de viajar que me dá nostalgia muito, hoje em dia eu sei porque, tipo assim, a gente não era pobre, não é só isso. Mas era simples. Mas era simples, então, tipo assim, a gente não... Quando nós ia viajar, a gente não pensava que a gente ia ficar parando em restaurante, em lugares, né? E eu me lembro de algumas viagens, o meu pai tinha um Chevette, e eu me lembro de nós, tipo, viajar nesse Chevette e tem cada história de deixar a chave dentro do porta-mala. E o Chevette tem um porta-mala fora do carro, sabia? Sim. Ele é selado, assim, sim, né? Tu não consegue... Se tu deixar a chave dentro, tu não abre mais. Tu não consegue puxar acessar, o banco e acessar. Não tem? Caramba. Eu lembro, foi uma tragédia isso aí. Mas era uma viagem até no Rio Grande do Sul, não era tão longe. Mas eu lembro da minha mãe, tipo... Mas o que eu ia dizer, na real, dessas viagens é da mãe fazer comida pra gente levar. Fritar pastel. Minha mãe fazia umas baciadas de pastel. Pastel de massa caseira, que inclusive é uma delícia, né? Ela fazia massa, tudo. E aí nós parava daí em algum lugar, né? Na beira da estrada. Na beira da estrada, isso. Pra comer aqueles pastel, daí levava café nas garrafas térmicas. Às vezes ia os tios junto, daí é tipo uma caravana, né? E 2, 3 carros, aí todo mundo parava e trocava pastel com sanduíche, não sei quem. Meu Deus do céu. E a criançada, com sanduíche. E o pai, vai sujar o carro. Que legal, nossa, é muito bom lembrar disso. E de viajar 5 atrás. Tipo, claro, se a polícia parava, tava lascado. Meu Deus, não para de sair gente do carro, né? Caramba. Pra mim, eu me lembro de esconder um dos pés, tá ligado? Sim, abaixa. Ou andar de ônibus e ter a roleta, e daí quando tu não paga, tu tem que passar por baixo. Passou por isso? Nunca fiz isso. Tu era humilhante assim? Não, mas quando eu não pagava. Aí a minha mãe andava, mas eu não pagava. Entendi que ela tava sendo... Não. Trombadinha. Não, tipo, eu não pagava, era, tipo, não sei, a partir dos 12 anos. Aí tu passava por baixo. Ainda tinha que passar por baixo. Isso aí eu lembro disso aí. Aí tinha que passar por baixo, daí minha mãe passava com a minha irmã no colo e eu passava por baixo. Nossa. É roleta que fala aqui? É roleta. Eu lembro de viajar também de ônibus, meu Deus. E aí, tipo assim, pagar passagem com pinga-pinga, lembra? Sim. Pinga-pinga era mais barato. E vai parando em todos os lugares. Vai parando em tudo que é lugar. E eu não sei o que acontecia, cara. Não tinha limite.
Cara, no final da viagem tava todo mundo em pé, não tinha todos os bancos ocupados, galera em pé no corredor. Eu me lembro de ter que ficar no corredor também. Sentar no corredor, sim, eu também. Nossa, um com o sovaco na cara do outro. E não chegava nunca, porque toda vez que parava só entrava gente. Uma viagem que... Ou às vezes a pessoa lá do fundão tinha que descer. O cara saía da rodovia o tempo todo, entrava na cidade, entrava no bairro, não sei de quê, pensava, meu Deus, cara, não vou chegar nunca nesse lugar. Nem sabia que tinha tanto lugar pra entrar, né? Eu lembro disso também, passar por umas dessas. Verdade. Mas acho que por hoje é isso, Por hoje é isso. A gente conseguiu lembrar. Os momentos nostálgicos. Da infância, da época que a gente foi criança, né? Nos anos 90, 80, pra foi 80. Mais anos 2000 quase. Não. Nossa, eu falei anos 2000 e ela voltou 20 anos. Não, pra ti foi 80. Eu vivi só 3 anos nos anos 80, amor. Calma. Mas tu é dos anos 80. Eu nasci em 87, mas a minha infância... Eu comecei, as coisas que marcaram pra mim realmente foram dos anos 90, tipo a Copa do Mundo, claro. A morte do Ayrton Senna. Sim. Foi em 94 também, foi coisas que me marcaram, assim, né? Que daí, beleza, minha infância foi anos 90 e anos 2000 eu já tava entrando na adolescência, né? Pra mim foi 90, 2000, né? Mas eu tinha 13 anos quando começou os anos 2000. Também foi louco a hora da virada, lembra? Do milênio e tal. Como foi louco como isso? tu lembra, provavelmente não. Pra mim a virada do milênio foi um negócio. Oh, meu Deus, todo mundo assim, falava. Ninguém, tipo, eu lembro de ter uma sensação de, tipo, o que vai acontecer, né? Nada. Não aconteceu nada. A gente vai trabalhar amanhã, mas é legal reviver, assim, relembrar tudo isso. É nostálgico, né? Porque é o tema do podcast. É isso por hoje? É isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem comentários aí. Comentem o que vocês passaram na infância de vocês. O que foi nostálgico? Se a gente esqueceu alguma coisa, foi nostálgico aí coletivamente e que a gente não podia deixar de fora, coloquem nos comentários o que vocês acham. E se essas coisas que a gente falou também foram nostálgicas pra vocês. É, verdade. É isso aí. Então, se gostaram do vídeo, curtam o vídeo. Ative o sininho para receber as notificações. Se inscreva no canal. E até a próxima. E até semana que vem. Tchau.